Nesse vídeo de hoje a gente vai estar falando aqui um pouco sobre a rotina 908, que é uma rotina voltada para você gerir as metas e mostrar qual que é a tendência de vendas dos seus vendedores para quem trabalha com cadastro de metas. Então, essa rotina aqui, ela nada mais é do que a gestão da rotina 129. Quando você acessa a rotina 129, você pode cadastrar metas para os seus vendedores atingirem. O que podem ser essas metas? Você vai colocar um período e um valor, ou um período e uma categoria de produtos. Tem dois tipos, valor e categoria. E depois que você cadastra essas metas, você vai estar acompanhando por aqui. Então você abre a rotina 908, seleciona a empresa desejada, aqui eu vou selecionar todos só para exemplificar. Coloca o modelo de notas que você quer ver as vendas, a gestão que você quer gerir as metas das vendas. Então aqui eu vou deixar todos os modelos. Aqui tem uma opção de imprimir. Então aqui a gente vai estar pegando aqui de exemplo. Eu quero saber metas minhas que foi cadastrado por vendedor, ou seja, que é por valor. Então eu venho aqui, seleciono o meu supervisor lá do cadastro do meu vendedor na 103. Pego um vendedor deles aqui, vou estar usando um de exemplo, e clico em gerar. Nesse momento, o sistema vai estar buscando dentro desse período quais que foram os cadastros na 129 de metas por vendedor, ou seja, por valor. E aqui ele vai estar te mostrando. O que acontece? O teu aqui, o vendedor Jerry Adriane. A data de início desta meta aqui foi do dia 1º do 4 ao 30 do 4. Então alguém foi lá na 119, na 129, cadastrou uma meta que era para ser do 1º do 4 ao 30 do 4, falando que ele deveria ter vendido um valor X. Então se você olhar aqui embaixo, ele vai te dar todos os valores de vendas que ele tinha. Ele colocou aqui 100 mil, que era o valor da meta dele. Ele deveria vender 100 mil, certo? E aqui ele vai te mostrar qual foi o valor que ele atingiu dentro desse período, as vendas dele. Então você vai ver que está de verde, porque ele atingiu, certo? Aqui vai mostrar o valor devolvido referente a essas vendas que deram 108 mil. Aqui o valor que foi bonificado, quanto foi dado de desconto e aqui o valor líquido. Mesmo o valor líquido passou dos 100 mil da meta, foi 102 mil. Então ele conseguiu 102,82% do valor da meta dele. Então aqui tem o total de vendas, vendas versus meta, positivados, que foram as vendas, certo? As quantidades de clientes que ele visitou, então eu tenho aqui 199, e os que foram positivados, 101. E aqui qual que é a participação nas metas totais? Então 25% das vendas deste período que eu coloquei foi deste vendedor dessa meta desse período, certo? Então aqui embaixo eu tenho mais valores totalizados, que é total de faturamento, total devolvido, de tudo que está na tela aqui, dos filtros que eu busquei, certo? E o total bonificado, desconto, o líquido, que é o valor total do faturamento, menos o devolvido, bonificado e o desconto, e o valor total da meta deste período aqui. Essa meta aqui, ela tem algumas diferenças, certo? Da minha meta por categoria. Então, se eu vier aqui, deixa eu colocar aqui, por exemplo, 1º do 4 de 2017 até 31 do 4. Vou colocar um período onde eu tenha movimentações para mim estar exemplificando para você. Ou selecionar o supervisor do cadastro desse vendedor lá na 103. Vou pegar o vendedor desejado e vou clicar em gerar. Ele vai fazer a mesma coisa. 31 do 4, 30 do 4. Não existe 31 do 4. Vou clicar em gerar. Vou colocar aqui um período maior para ver se ele aparece os valores para a gente. Então, nesse momento aqui, ele está buscando diferente. Lá na 129, eu tenho cadastros de meta por vendedor em categorias de produto. Então, você vai ver que aqui é um pouquinho diferente. Aqui ele me mostra a empresa, como eu selecionei mais de uma lá, certo? Qual que é o vendedor. E aqui ele vai me mostrar a quantidade. Isso é a diferença de lá, porque é a quantidade de produtos. Então, quando eu cadastro uma meta por categoria, eu não coloco um valor estipulado para o meu vendedor vender. Eu coloco uma quantidade estipulada para o meu vendedor vender. Como está de vermelho, é porque ele não atingiu na época, certo? Então aqui, ó, a quantidade da meta era 22.275. E o que ele conseguiu líquido foi 19.384. Então ele atingiu 87,82%. Dos 199 clientes dele, ele conseguiu positivar 145, certo? Aí aqui embaixo ele vai te dar uma quantidade total de tudo que tiver dentro desse período, que foi aqui as duas metas por categoria desse vendedor. Aqui a quantidade da meta e o percentual atingido dele, 91,45. E aqui, se você quiser imprimir,
existe a opção analítico e sintético para você estar analisando. Nesta versão aqui que a gente está olhando, que é a meta por vendedor por categoria, existe uma diferença da meta por vendedor por valor. Nesse caso aqui, você pode realizar um duplo clique e aí a tela ele vai gerar um relatório, vai demorar um pouquinho porque é um relatório extenso, né? A gente colocou um período grande, e ele vai te dar um mais analítico. Aqui ele está te dando só o total, ele está te dando qual foi a quantidade líquida dessa meta dele. Quando abre essa tela, ele vai te mostrar por departamento, certo? Então eu tenho aqui, ó, esta aqui desse departamento, aí ele vai te mostrar aqui qual que é a categoria, a quantidade líquida, a quantidade da meta e o percentual atingido. Então aqui dentro eu tenho a categoria e a seção e o departamento, certo? Então ele especifica aqui por categoria para você, separado. E aí se você quiser ver mais dentro ainda, porque eu tenho aqui, ó, Amazonas 2 litros, é uma categoria, certo? Então ele já separou para mim essa meta dele por categoria. Se eu realizar um duplo clique, aí ele vai mais para dentro ainda. Aí ele vai aqui mostrar para você os produtos que estão dentro dessa categoria, certo? Aí aqui fica bem analítico para você ter as informações. O relatório que a gente colocou para gerar aqui foi gerado, então para vocês contemplar ele aqui, ele é bem analítico, né? Eu coloquei o analítico para imprimir, então ele especifica certinho, mais do que as informações que estão na grid, certo? Então, basicamente, aqui é a rotina que te permite ver como é que está a gestão, fazer a gestão, ver como é que estão as vendas dos seus vendedores que trabalham com meta e ver qual que é a tendência. Se ele continuar vendendo desta maneira, quanto é que ele vai vender. Então, aqui, ó, se eu tenho aqui, a meta dele é 100 mil, e aqui ele vai te mostrar aqui, ó, tendências versus meta, ele vai estar te mostrando que esse vendedor tem uma meta de chegar a vender no valor X se ele continuar vendendo na mesma quantidade que ele está vendendo por dia. Certo? Então você vê uma tendência dele. Se ele vem vendendo 10 por dia, a tendência é de que em 10 dias ele tenha vendido 100. E aí o sistema já te fala se ele vai conseguir ou não atingir a meta dele nesse período, caso ele continue vendendo dessa mesma maneira.